E aí, estou ao vivo ou não? Deu certo ou não? Vou ver se eu consigo achar os meninos aqui. Gente, esse Instagram está boicotando. Eles não querem que a gente fale sobre gasolina. Oi, Bruno. Olá, Débora, tudo bem? Tudo bom? Agora a gente precisa achar o Daniel. Daniel, acabou que a gente estava começando ali e o vídeo parou. Então a gente estava começando a discutir todo o processo e aí ele desligou. Então não sei se ele está tentando abrir de Pois novo. aí, ele não tá aparecendo aqui. Nossa, gente. Ele entrou. Acho que ele Agora deixa eu convidar. entrou. Acho que agora vai. Te convidei, Daniel, já. Pelo menos você está aqui. Aê! Nossa, agora vai. Agora vai, meu Nossa, Deus. gente. O Instagram tava boicotando real. Pra mim tava aparecendo seu perfil sem nada, sem nenhum indicativo de live. Sua live vinha pra mim tipo, acabou a transmissão. Falei, poxa, desculpa aí, não Bem, queria te ofender, Instagram. é isso aí. Vamos começar de novo e agora com você apresentando. Então vamos lá. Bom, a gente hoje vai falar sobre o famoso assunto da gasolina R$ 10, que é só o que se fala. E a ideia aqui é trazer um conteúdo para vocês para explicar o porquê, da onde que veio esse preço, como que funciona a precificação da gasolina, o que que tem de imposto, o que que não tem. Por isso que eu trouxe justamente as duas pessoas que podem falar sobre isso. Um economista com PhD em finanças, para falar justamente sobre a questão da economia do preço da gasolina, essa questão de da gente ser ou não autossuficiente em petróleo, se tem ou não a necessidade de ser em dólar. E para falar sobre os impostos, o Daniel, que é especialista em direito tributário e procurador da Fazenda Nacional. Porque no preço da gasolina a gente tem um monte de coisa para discutir mesmo, então a live vai ser complexa, mas a gente vai tentar organizar aqui melhor para deixar para vocês o mais claro, o mais fácil possível. Eu não sei quem que estava aqui, quem que estava também no perfil do Daniel, a introdução que vocês já fizeram para explicar o que aconteceu, né, do que está rolando a discussão de preço de paridade internacional, de guerra na Ucrânia, o que isso influencia. Então, eu vou aproveitar, vou passar a palavra para o Bruno, para ele começar a explicar sobre isso, essas questões econômicas que circulam ali o preço da gasolina. Tá legal, obrigado, Débora. Então vamos começar ali. Por que que tem esse controle ali do governo sobre os combustíveis em geral, sobre o preço dos combustíveis? Qualquer aumento no preço do combustível impacta muito a inflação, porque está nos custos de transporte, está nos custos ali da própria locomoção das pessoas, está no transporte urbano, está ali na entrega dos produtos, na entrega da matéria-prima. Muita matéria-prima também é derivada de petróleo. Então, isso gerou a necessidade do governo, ao longo do tempo, usar ali o preço do petróleo para justamente ali controlar o custo de vida, até porque nós temos um passado ali grande de histórico inflacionário. Okay? E na hora que o governo ele mexe ali no preço do combustível, isso daí afeta a vida de não só eu e você que temos carro, mas muita gente ali no processo. Então, isso já é uma prática que vem de muitos anos, e tem hora que você tem ali pontos de estresse nesse preço de combustível. Até porque, lembrando que são dois fatores principais ali na hora que a gente ouve na mídia do preço do combustível. Um é o preço internacional do petróleo. E o outro que a gente tem aqui no Brasil também é a taxa de câmbio. Então, quando você tem um produto mais caro em dólar lá fora, você vai ter um reflexo aqui dentro do país. E também quando você tem, mesmo que o preço do petróleo fique estagnado no mercado internacional, mas o real desvaloriza, a Petrobras vai estar pagando mais caro por essa matéria-prima. E você teve alguns modelos ao longo do tempo. Hoje a gente está nesse modelo de preço de paridade internacional, mas antigamente, vou pegar ali num passado de 10 anos atrás, você teve ali no governo Dilma um modelo que a Petrobras ela fazia tipo uma poupança,
Ela estabeleceu o preço da gasolina. Quando o preço da gasolina podia ficar abaixo daquele preço, ela não repassava, não diminuía o preço da gasolina e ia acumulando um caixa. Quando o preço ficava mais alto, ela também não aumentava o preço da gasolina e reduzia esse caixa dela. Isso daí funcionou durante um tempo, até o preço ficar alto da gasolina demais e esse caixa dela zerar e o governo ter que... Isso daí em excesso e estourou justamente depois das eleições ali, do segundo governo Dilma. E aí entrou o modelo atual, que foi a Petrobras assumindo ali o preço internacional do petróleo e mais a taxa de câmbio e repassando essas variações para o consumidor, que também durou por um tempo, que até esses aumentos de preço foram sucessivos dos caminhoneiros lá em 2016. E no governo Temer, eles montaram o modelo atual, que você tem ali um ajuste mais frequente, totalmente baseado no preço internacional e na taxa de câmbio. Então, esse é um Bruno, pouco rapidinho. Histórico de Deixa eu só te como interromper. a gente... Tá bom para vocês? Vocês estão... Porque tá até falhando aqui para mim. Vocês estão vendo aqui o Bruno? Vocês estão conseguindo ouvir? E Ele está falhando. atualmente Ele tá falhando. é um modelo que está totalmente sob estresse ali, está impactando a vida das pessoas. Ele já parou de falar, a gente ficou com um delay aqui de uns 10 segundos, mas aqui, deixa só eu tentar resumir aqui para ver se as pessoas entendem. Acho que a sua conexão está um pouquinho instável. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Você falou que tá falhando tudo, gente? Tá falhando nós todos ou tá falhando só o Bruno? Eu acho que é só ele, porque o pessoal continua entrando aqui. Né? Ô, Tânia, falhando todos Agora nós ou tá falhando falhando só o você. Bruno para você? Ó, eu vou tentar resumir aqui do que você falou que eu consegui pegar aqui, tirando as falhas. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira a gente tinha um tipo de precificação anterior ao governo Temer, que era o que, na verdade, foi o que gerou o problema, uma boa parte da crise econômica do governo Dilma, que você disse que tinha tipo uma compensação. E talvez ele nem esteja ouvindo a gente, porque a bolinha dele tá que roda aqui. Tá ouvindo? E aí tinha essa compensação entre os preços. Então, quando a gasolina ficava mais barata lá fora, a gente acumulava um caixa. Quando ela ficava mais cara, a gente pagava essa diferença. Então, ia fazendo essa compensação. É isso que está sendo proposto hoje no Senado, porque existe uma medida que eles fizeram, aliás, um projeto de lei que eles já colocaram para a Câmara aprovar. E, pelo que eu entendi, dentro dos meus parcos conhecimentos de economia, seria mais ou menos uma coisa de compensar mesmo a diferença do preço do internacional para o preço nacional, né? Pela variação do dólar. Deu para você me ouvir? Acho que ele voltou. Recobrou a consciência. Sim. Ou não. Ô, Débora, vamos fazer assim. Enquanto ele tenta melhorar a conexão dele, vamos Eu passo para contextualizar. você. Vamos contextualizar o que do preço da gasolina tem de tributo, tá? Bora, vamos lá. Ele colocou bem que hoje a gente tem digamos assim, uma indexação do produto da gasolina atrelado ao preço mundial do dólar e que isso veio com o governo Temer. Embora isso seja uma medida relativamente recente, não é recente a carga tributária que existe sobre o preço da gasolina. Independentemente do preço da gasolina em âmbito internacional, ele caiu, vai voltar tranquilo. Eu chamo ele. Acontece do mundo. Independentemente do preço da gasolina estar atrelado a um fator do mercado mundial ou não.
que a gente tem no preço da gasolina hoje? De tributo. A gente tem ICMS, a gente Que tem é PIS, estadual. que é estadual, é bom eu explicar, né? Parece que é óbvio, mas não é. A gente tem o ICMS, que é estadual. A gente tem o PIS e a COFINS, que são duas contribuições federais, tá? Contribuições sobre o faturamento ou sobre a receita. E nós temos a CID Combustível, que é um tributo federal também mais recente, e que, pasmem, né, vamos rir, ele serviria para melhorar a infraestrutura das rodovias no Brasil, serviria para melhorar a matriz energética do Brasil, a gente tem uma gasolina e um etanol mais ambientalmente, menos ambientalmente lesivos, e outras matrizes energéticas. O que isso representa no preço? Como você bem colocou, como o ICMS é estadual, a gente tem uma pequena variação. Mas, regra geral, a gente tem uma incidência de tributo entre 40% e 50% do preço. Tá? Somando todos eles, estaduais e Somando todos federais. eles. Só que tem uma coisa que as pessoas que não lidam com o tributário não entendem, né? E é normal não entenderem. O ICMS ele atua de duas formas na composição do preço. Eu tenho a alíquota do ICMS, que seria a porcentagem do tributo, e o preço, a base sobre a qual essa alíquota incide. Eu não vou dar spoiler do projeto de lei que foi recentemente aprovado, para as pessoas continuarem aqui nos acompanhando, mas a gente tem que entender que hoje, sem o projeto de lei ainda, cada estado tem uma base de cálculo. O preço do combustível sobre o qual vai incidir essa tal alíquota de ICMS, ele é presumido, é um preço que cada estado hoje define por legislação estadual. Por exemplo, no governo de Minas, o Zema congelou essa base de cálculo nos últimos 2 anos. Ele até alega que é um absurdo o governo federal também mexendo nisso, porque estados como Minas não teriam alterado essa base de cálculo. Então, só para eu concluir e ver se ficou claro, a gente tem uma alíquota, ela varia de cerca de 14% a 31%, as maiores alíquotas são em Minas e Rio de Janeiro. Não por acaso são os estados que têm a gasolina mais cara, o preço mais caro. Não é por acaso isso. E, além disso, cada estado define um preço médio sobre o qual vai incidir a alíquota. Então, é base de cálculo e alíquota diferenciado para cada estado. Cada um escolhe. Diferenciado para cada estado. É o que justifica, por Hoje. exemplo, que acho que a gasolina Hoje. no Acre esteja R$10. Isso. Tá. Então, em relação aos impostos, é uma coisa que a gente consegue mexer. Já tá, inclusive já tem projeto de lei, igual você falou que a gente vai chegar nisso depois. Mas em relação a essa política econômica, eu não sei se você tá me ouvindo, Bruno, já estamos ok? Tá, né? Não, ele está sem áudio, a conexão dele está bem ruim. Tá bem ruim. Tá mesmo, tá Vamos falhando. continuando, porque ele já deu uma base interessante e a gente vai explorando aí. Isso. Então, em relação ainda sobre os tributos, esperando o Bruno voltar. Esse projeto de lei do ICMS. Primeiro, vamos explicar, porque a gente falou aqui que o ICMS é um tributo estadual. E por que ele está sendo decidido lá no Congresso, lá em cima, lá em Brasília? Isso, vamos começar do básico, né? Eu não sou economista, mas eu vou dar um pitaco aqui, se você me permite, já que o Bruno está com esse problema da conexão. Existe uma coisa na economia, estou falando bem leigo, tá, Débora? Que é a tal demanda inelástica. O nome é bonito, né? O que é demanda inelástica? Existem alguns produtos que, independentemente do valor, eles serão consumidos pelas pessoas. A gasolina, o etanol, o gás de cozinha, entre aspas, o Bruno, quando voltar, pode falar que eu estou falando a maior bobagem do mundo, mas para nós tributaristas,
são são tributos de demandas inelásticas. Por quê? Eu preciso me locomover com o meu carro. Eu vou pagar gasolina e etanol. Eu preciso assar minha comida. Eu vou usar o gás de cozinha. É claro que a gente vê que nesse Brasil profundo tem muitas pessoas que não estão usando mais gás de cozinha, assim como tem muitas pessoas que estão indo para bicicleta, estão indo a pé por conta da gasolina. Mas o que eu quero dizer é que o ICMS sobre gasolina, etanol, sobre gás de cozinha é muito importante para os estados, porque é um tributo fácil de se arrecadar. Todo mundo tem que consumir. Eu tenho poucos postos de gasolina, menos ainda distribuidoras, então eu vou lá e tributo fácil. Então, o que ocorre? A maioria dos estados, e esse é um dado muito importante, vou dar o exemplo de Minas, mas não é muito diferente Brasil afora. 17,3% da arrecadação do orçamento de Minas vem do ICMS sobre combustíveis. Tá? Eu não sou bom em matemática, o Bruno aqui vai ajudar, mas eu tinha feito o cálculo aqui um pouquinho, um cálculo mal feito, assim, antes da gente começar, dá quase 30 bilhões do orçamento de 125 bilhões de Minas. Então, um terço do orçamento, quase um terço do orçamento de Minas vem de ICMS, e desse um terço, 80%, 70% vem da gasolina. Para a gente entender o tamanho do problema. Então, o que ocorre? Como isso é muito importante para os estados, ao longo do tempo, as alíquotas sobre o ICMS da gasolina, do etanol e do gás de cozinha e o preço presumido sempre foram altos. A alíquota do ICMS em Minas sobre a gasolina é 31%. O preço médio está congelado, mas não é um precinho barato. Também vamos deixar claro, não é barato. O Zema congelou uma opção dele de governo, mas não é um preço presumido barato. Então, o governo federal alega que a maioria do tributo que compõe o preço da gasolina, do etanol, do gás de cozinha é de ICMS. Então, o governo propôs, o governo não, né? Na verdade, foi um deputado, propôs um projeto de lei complementar, que aí pode alterar toda a legislação nacional sobre o ICMS, dizendo o seguinte, isso tem que ficar claro, cada estado vai definir a sua alíquota, ok? Isso é da atribuição de cada Do estado, princípio federativo. do princípio federativo. Mas o preço presumido que cada um definia antes acabou. É um preço que é definido em âmbito nacional pelo CONFAS, que reúne todas as fazendas estaduais, mas vai ser um preço único nacionalmente. E aí, Assim que respondi. explicando então para o pessoal que é do direito até isso aí, entra na questão de que, sobre normas gerais, a competência para legislar vai ser da União. Então, base de cálculo, que é o que você está falando, que é o preço que eles vão incidir a alíquota, é a base de cálculo. A base de cálculo é norma geral, a União legisla, e aí depois os estados vão ficar no espacinho que sobra da lei para fazer a sua legislação especial, né, dentro do que eles têm ali das questões locais, certo? Sim, seria isso, né? Tá. O direito tributário é muito específico, mas para as pessoas entenderem é isso mesmo. Tá. Bruno, tá ok? Consegue ouvir? Consegue ouvir meu cachorro que está atrapalhando a live neste momento, inclusive? Tá meio ruim. Você O colocou no de 3G, no 4G? 5G não tem, né? Eu acho que o Bruno está com um problema insolúvel de conexão. Nossa. Vamos E eu tô continuar, doida para Débora. perguntar para ele sobre justamente Normal. essa questão do preço de paridade internacional. Desculpa aí essa Ouvi alguma coisa, Bruno? Eu acho que a gente tem que desistir do Bruno. Vamos continuando aqui. Aqui, consegue. para tudo Ele quanto tá é coisa. tentando. Ele está tentando.
Você tentou no 4G? Tá complicado aqui. Mas vamos lá, vocês estão me ouvindo? Mais ou menos. Tem que mudar. Aliás, o Rômulo aqui em cima falou sobre o fato de que no Acre tem a questão da distribuição também, que a gente falou sobre o preço no Acre tá mais caro. Ele falou assim, isso também tem a ver com a distribuição lá. Eu não sei dizer se algum de vocês souber comentar sobre isso. O Bruno, Não. que seria ideal, né? E se você me permite, então, Débora, eu acho que a conexão dele não volta. Então vamos continuando aqui. Eu posso falar um pouquinho desse projeto de lei para a gente entender como ele reduziria ou não o preço da gasolina, né? Esse projeto do ICMS. Do ICMS. Não é só do ICMS, tá? Mas é do quê? Ele altera também os tributos federais, o PIS e a COFINS. Ele tem uma normazinha que reduz a alíquota zero do PIS e da COFINS sobre a importação do produto, né? Que chega no Brasil. Então, ele alteraria o preço também. Mas o que eu quero dizer, eu não sei se a questão da distribuição para o Acre tem algum componente econômico relevante. Mas eu posso dizer que existe um outro complicador. Já tentei no 4G, já não está me ajudando muito. Está difícil, ele não vai voltar, eu desisto. Existe um outro complicador na mensuração do preço. Por que, Débora, e todo mundo que está acompanhando aqui a gente? O ICMS hoje ele é cobrado em cadeia. Então eu tenho o ICMS quando ele sai da refinaria, eu tenho uma etapa produtiva e cobro o ICMS. Eu tenho o ICMS da cadeia para a distribuidora, cobro o ICMS. Eu tenho da distribuidora para o posto de gasolina, cobro o ICMS. E do posto de gasolina para mim, consumidor. 4 vezes. Tá? E tem compensação? Tem compensação, mas o problema disso é a complexidade que ele gera no sistema. Ao fim e ao cabo, são vários entes cobrando, são vários entes diferentes, porque a distribuidora pode estar no Rio de Janeiro e o posto de gasolina em Minas. Então, já tem uma variação. E essa complexidade, ela se traduz também em diferentes alíquotas, sabe? Em diferentes alíquotas. E a composição do preço também, imagine o complicador que isso gera. Esse projeto de lei, Débora, isso é algo muito relevante, ele passa a cobrar o ICMS só uma vez. É a chamada monofasia. Então, eu não sei se a pergunta do nosso amigo aqui, já que o Bruno não está aqui ou está, eu não sei se ele está ou não, a questão da distribuição pode ter um componente econômico, mas tem um componente tributário também muito relevante, que é esse de que hoje a gente cobra em várias etapas da cadeia produtiva, e aí vai ter uma diferença na forma de cobrança do ICMS. O projeto de lei 11 de 2020, que foi aprovado pelas duas casas e está à sanção com o presidente Bolsonaro, resolveria isso. Resolveria a questão de essa incidência em cascata do ICMS, em todas as fases de produção, até que o combustível chegue no nosso carro ou não chegue, porque quem não consegue pagar não vai colocar. Mas, Bruno, você está conseguindo? Quer tentar testar o som? Não sei tá no se vocês 4G? já estão me ouvindo. Agora tá melhor. Olha, agora melhorou. O que eu estava te perguntando antes? Vou só te introduzir de novo. Você estava explicando sobre a diferença de como que foi precificado o combustível antes e pós-Temer, né? Foi a mudança do Temer, que é a que está em vigor hoje, que foi gerando esses aumentos e a gente está pagando o preço que a gente está pagando hoje. E essa política está sendo muito questionada, né? Além da questão da tributação, as pessoas questionam muito qual é a forma que é escolhido o preço da gasolina. Inclusive, é uma pauta de, até pouco tempo atrás, ninguém falava, apesar de que o Ciro já fala nisso há um tempo, eu tenho visto toda vez ele comenta sobre isso, e agora está todo mundo falando, todos os presidenciáveis, de alguma forma, estão questionando a questão
da precificação da Agora, gasolina, dos consegui combustíveis. acompanhar, estou conseguindo. Agora consegui me ouvir. Aí agora eu quero que você explique isso. Essa questão do preço de paridade internacional, antes você falou que tinha uma questão de compensação. E hoje tem o projeto no Senado que, teoricamente, e aí eu estou falando teoricamente porque foi o que eu entendi do projeto, cria também uma política de compensação. É mais ou menos a mesma coisa do que acontecia antes? Sim. Ô, Débora, vamos continuando aqui. O Bruno Não tem tá que dando para sair te e ouvir. voltar e tentar colocar uma conexão melhor. E eu tô doida pra ouvir ele sobre isso, porque esse é um assunto que a gente não sabe falar, né? É, Eu tô dando meus pitacos com base nas notícias que eu ouço, do conhecimento que eu. Aliás, galera, se alguém tiver aqui com esse conhecimento e quiser subir, pode pedir pra participar que a gente bota aqui pra cima. a Enquanto o Bruno conexão não dele volta. está problemática. Mas vamos continuar. Eu estava falando sobre esse tal projeto de lei 11 de 2020, ele mexe com o ICMS. Então já entendemos isso, tá? E ele mexe também com PIS e COFINS quando reduz a zero o PIS e COFINS sobre a importação, tá? Que aí eu vou dar meu pitaco na economia, tá, ô Débora, aproveitando aqui. Hoje existe uma discussão, eu não vou entrar no mérito, tá? Eu vou dizer que existe a discussão. Que a gente, em vez de refinar todo o petróleo que a gente tem, a gente compra um produto de fora refinado. Então, uma etapa que a gente podia fazer aqui no Brasil, a gente compra do estrangeiro e, obviamente, isso vem em dólar e, obviamente, isso tem uma incidência tributária também. Eu estou dizendo isso porque o projeto de lei, a conexão dele está ruim. Vê se tá. Não tá me ouvindo Não, agora, não. melhorou. Agora Agora melhorou? sim. Tá legal. Tá Fica complicado parado, não aqui. mexe, nem Não mexe. respira. Então vamos lá. Eu vou Exatamente. tentar voltar aqui ao que eu estava. Então, olha, você tem aí o novo modelo, sabe? E todos os modelos de preço de gasolina, eles são válidos por um tempo, sabe? Eles são suscetíveis ali a alguns choques, eles vai sendo ali, vão funcionando até você ter ali quebras ali, como a gente teve agora do subida do barril de petróleo e também da aumento da taxa de câmbio, que ocorreu ali na segunda metade do último ano. Mas um dado que é importante que a gente é que nem todo o preço da gasolina é derivado do preço do barril de petróleo. Você tem ali, como o Daniel falou, uma grande parte desse preço vem de impostos, uma outra parte também vem dos custos produtivos. Então, no caso da gasolina, apenas 36% é para pagar a gasolina. Então, na hora que a gente fala de um preço médio de R$ 7,70 aqui em Juiz de Fora, apenas R$ 2,77 é para pagar a gasolina. Depois você tem outros 13% para pagar o álcool. E o restante ali é distribuição, é lucro, são impostos. Então, na hora que você fala ali, o preço do mercado internacional afeta o preço da gasolina? Sim, afeta. Mas ele afeta só 36% desse preço da gasolina. A mesma coisa para a taxa de câmbio. Ela não afeta todo o preço da gasolina. Mas aí entra o problema que o Daniel explicou. Você tem ali a taxa, os impostos incidindo muitas vezes ali em 4 níveis diferentes, sabe? Que isso atrapalha ali muito na composição. Então, uma coisa que todo mundo discute, que é muito fácil você falar, olha, o preço do barril internacional subiu, o preço do dólar subiu, isso daí. A outra parte também tem que ser resolvida com a questão ali tributária, como o Daniel está explicando. Aí, por isso que eu chamei vocês dois, porque Entendeu? a questão é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Econômica. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta especificamente sobre essa questão da dolarização do preço.
o preço de paridade internacional, Sim. até onde eu sei, traz, além da questão de quanto o barril de petróleo está avaliado em dólar, os custos também do frete. A gente paga essa equivalência em dólar, quanto que está custando no mercado internacional, mas a gente paga também o frete. Independentemente de a gasolina que a gente estiver consumindo, ela ter ou não sido importada de fato. Porque existe um percentual da gasolina que, na verdade, não é importada. A gente importa uma coisa, aí eu não vou saber dizer, mas a gente importa uma coisa ou outra, mas nem tudo. Existe aqui uma Sim. autoprodução aqui no mercado interno que necessariamente não precisaria pagar esse custo a mais pela importação. A crítica que eu li era essa, que o preço de paridade internacional ele considera também o frete e que isso não reflete a realidade do consumo brasileiro. Sim. Ah, então, olha, você tem vários componentes aí, e quando você pensa em o preço do petróleo é matéria-prima, sabe? Na hora que você vê o produto final, ele Commodity. depende do preço da matéria-prima, sabe? Mas eu vou colocar até no exemplo mais básico aqui. Pô, uma porta de entrada da sua casa depende do preço da madeira. Na hora que você tem ali, supondo, o preço da gasolina, ela depende do preço da matéria-prima, que nesse caso, no caso do petróleo, é uma matéria-prima que a gente depende de importação, por causa que a gente não é autossuficiente, e você tem o preço baseado no mercado internacional. Então, você complicador ali que esse preço de matéria-prima ele sofre a influência do preço do mercado internacional, mais o preço do dólar ali, da taxa de câmbio. E essa questão aí do preço de transporte ali, embora assim você... não, eu não vou trazer ali o petróleo de fora, isso é até um componente pequeno ali na variação desse preço. O que mais influencia é a taxa de câmbio e a taxa e o preço do barril do petróleo para apenas ali uma parte do custo então, muitas vezes eles tocam no ponto da gente necessidade ali de importar tudo, mas é um problema que não tem grande influência ali no preço da gasolina em si. A Daniela fez uma pergunta aqui. Ela falou o seguinte: usando desse fato de que o preço contém apenas cerca de 30% de impostos, e aí eu acho então que vai ser para o Daniel, essa ação do governo pode ser lida como um lavar de mãos, uma medida com estratégia política futura? Primeiro Daniela, que não, professora também. primeiro que não é só 30%, tá? É entre 40% e 50% o impacto da carga tributária. Agora, o que o governo estima, tá? Aí é o governo estimando, eu não posso fazer esse cálculo. O governo estima que a redução do ICMS que o projeto de lei vai impactar e a redução a zero do PIS e da COFINS vai reduzir, vamos colocar uma gasolina a R$7, tá? A R$7. Ela vai reduzir o preço mais ou menos em 15%, contando as duas coisas. Contando tanto a redução do PIS e COFINS quanto do ICMS. Agora, lavar as mãos, se eu entendi o sentido que a Daniela está colocando aqui, é porque isso, no fundo, não resolve, né, Débora? A gente sair de 7,80 para 7,10 é um paliativo, né? Então, com certeza é um paliativo, porque, mais uma vez, sem eu fazer o juízo de valor, porque eu não sou economista da live, a participação da Petrobras na precificação é muito relevante também. A questão dos lucros, sendo a Petrobras uma empresa estatal, é algo muito relevante também. E o meu pitaco aqui de professor das finanças públicas, né? O lucro da Petrobras hoje é relevante para a União. A União tem um déficit orçamentário alto, mas ele não é mais alto porque parte do lucro da Petrobras vai depois para o orçamento da União. Então, assim,
Acho que nesse sentido ela tem razão. Ela até colocou aqui, né, alguma Isso. coisa. Estou Ela considerando falou. a fala sobre a formação do preço. Talvez não funcione. Isso tudo pode ser de caso pensado. Pode ser. Eu não Porque tenho se a muitos gente. elementos. Daniel, até completando aí, na hora que você tem que ser uma medida, porque muitas vezes você vai lutar, vai botar um projeto de lei, vai conseguir os impostos, e um aumento de 10% no barril de petróleo, com um aumento de 15% no câmbio, mais uma forma de precificação errada, isso daí consome teu ganho que você teve na redução de impostos. Então tem que ter uma medida conjunta ali. Esse sistema de paridade de preço internacional, ele funcionou por um tempo, tanto é que 17 até agora 2021 ninguém falava nisso, todo dia todo mundo sentia o preço da gasolina aumentando, mas não gerava esse clamor todo. Esse modelo teve que ter a parte de impostos e tem que também ter um novo modelo de preços. E aí que entra essa nova metodologia. Estão falando que até a Débora falou de bandas de preço. É que você ter ali, você basicamente ali congelar o preço da gasolina para bandas de preço no mercado de petróleo. Exemplo, né? Enquanto que essas questões técnicas vão ser definidas pelo governo e pela Petrobras. Mas enquanto o barril de petróleo estiver entre $100 e 140, o preço da gasolina vai ser X. Na hora que ele baixar de $100, o preço da gasolina vai baixar. Aí vai entrar numa outra faixa de preço. Isso daí, igual a Débora falou, é muito similar ao que já aconteceu antes lá no governo Dilma. E que funcionou também por um tempo. A questão é você desenhar esse modelo de forma ali que seja menos suscetível ali a interferências do governo ou que possa haver uma recuperação mais rápida ali caso você tenha eventos extremos igual esse do barril de petróleo sair de $90 por semana. Para 130. Então, esse ponto que não é fácil ali de definir e que é importante fazer isso nesse momento, em conjunto também com essa questão de redução da carga tributária. Bruno, aproveitando que você falou em eventos extremos, uma coisa que a gente não tocou aqui foi na justificativa desse aumento de preço do barril, que tem a ver com a guerra na Ucrânia, não tem? O que aconteceu, internacionalmente falando? Tem, internacionalmente. Então, um primeiro ponto é que o preço do barril de petróleo já vinha subindo. Okay? Você chegar assim e falar, olha, o mundo está demandando muito petróleo, então vão fabricar petróleo de uma hora para outra. Okay? Então, você teve uma queda na produção de petróleo abrupta durante a pandemia. Tanto é que o preço do barril de petróleo chegou a $20, porque todo mundo parou de comprar, já que fechou a economia, você tem ali menos transporte, menos tudo. Demanda e até oferta um detalhe, também, né? Demanda e oferta, jogou o preço lá para baixo. E até um detalhe é que na hora que o preço do barril de petróleo caiu a $20, a gente não teve uma redução tão grande no preço da gasolina. Até esse modelo atual só funciona para cima. Na hora que cai 50% do petróleo, a gasolina não cai 50%, mas na hora que sobe 50%. E a pergunta que fica é, por quê? Ali de como... porque o modelo de preço foi determinado ali de uma forma errada, com um piso, mas não com teto. Então existe um piso nesse preço de paridade internacional. Atualmente, ou
que eles têm pergunta ali que vai cobrir os custos. Então, no meio da pandemia, todo mundo parou de consumir petróleo e aí veio aquela, pô, coitadinha, a gente não pode reduzir muito o preço, porque senão a Petrobras vai ter que demitir, vai ter que mandar um monte de gente embora, o petróleo é nosso, é uma empresa nacional, então a gente não vai reduzir o lucro da Petrobras, então para ela não gerar perda de empregos ali. Mas ninguém pensou que esse modelo também ele tem um outro lado, sabe? Que na hora que aumentou e de forma rápida, sabe? Ele também está penalizando a gente agora. Então, você teve ali uma volta da economia muito rápida no mundo, sabe? E essa volta da economia foi mais rápida do crescimento da produção. Sabe? Então, você já vem vendo o preço do barril de petróleo subir ao longo do último ano. Então, já saiu ali de $40 o barril para mais de 80 em um ano. E isso a gente vai sentindo ali no preço da economia. A guerra na Ucrânia só isso é um problema que já vinha acontecendo. Que a Rússia é uma grande produtora mundial de petróleo e que manda petróleo para vários países. Na hora que você teve a guerra na Rússia, e mais os embargos comerciais, você falou basicamente que em torno de 7 a 10% do petróleo que é consumido no mundo vai sair da linha de oferta. Então você tem 10% a menos de petróleo no mundo de uma hora para outra. Você não consegue ligar para a Petrobras, ligar para o posto lá no meio do mar e fala, produz 10% a mais de uma hora para outra. E isso que deu esse aumento no preço internacional do barril de petróleo de uma hora para outra. Você tem a queda ali da oferta por meio de sanções e você tem a demanda a mesma. Então foi um evento extremo, já veio de um evento, de uma recuperação de um evento extremo que foi a pandemia, e agora veio outro evento extremo que foi a guerra. Então ninguém estava preparado para isso. Tá, então agora eu vou te provocar mais um pouquinho. Se agora a justificativa ok, mercado internacional, essa coisa toda em relação à guerra, e antes? Porque a gente, o ano passado, acompanhou isso toda hora, tinha aumento do preço na bomba, toda hora um reajuste. Tem a ver com a política cambial? Também. Porque depois eu vou perguntar para o Daniel se depois teve reajuste tributário, mas com a política cambial, esse aumento, o que aconteceu antes da guerra? Também. Teve, então, o ano passado, você veio com incrementos no preço do barril de petróleo, crescimento da demanda mundial, e teve toda a instabilidade política que a crise eleitoral começou a guerra eleitoral começou já no ano passado. O dólar saiu ali de 5,70. Então você tem ali já esse passo do aumento do dólar, mais o aumento do preço do barril de petróleo já no ano passado. E o dólar, assim, embora tenha caído no início desse ano, a cotação caindo, está em torno de R$5 hoje. Então você teve caindo em torno de 15%, mas o preço do barril de petróleo subindo 50%, um valor alto. Então, uma coisa não soa a outra. Então a gente foi só numa crescente no Brasil. A gente primeiro sofreu, então, com o aumento no preço da gasolina, considerando que ela tem essa paridade com o preço internacional. Primeiro, por causa da política cambial, porque o nosso real estava desvalorizado. Então, para a gente comprar o barril, ele ficava mais caro, porque a gente gastava mais reais para comprar em dólar. E depois a gente teve, Exatamente. melhorou um pouquinho aqui a política cambial, mas o barril agora vai custar mais caro em dólar, porque tá tudo ruim lá fora. Então, assim, mesmo que o Brasil não tenha tanta culpa, vocês vão sofrer as consequências que vocês continuam atrelados ao preço internacional da gasolina. No final das contas, é isso. Isso mesmo. No final das contas, é isso. Então, essa é uma justificativa. É sobre isso e não tá tudo bem. Isso só afeta 36%. Mas isso só afeta 36% do preço da gasolina. Que até hoje não foi explicado. Você tem ali mais 13% do preço da gasolina que vem de álcool, que não é cotado internacionalmente.
Pô, por que que o preço do saiu de 3 e poucos reais? Por que que na semana passada o governo aumentou o preço da gasolina do diesel e o preço do álcool subiu também, sem ele ter feito o reajuste? Então, tem outras áreas Por aí que quê? estão quietinhas, porque tem uma Fica aí o explicação que eles questionamento. fica o questionamento, uma explicação que eles falam é porque aumentou a demanda de álcool, tudo, mas tem muita coisa envolvida aí que tem um monte de aumento no preço da gasolina que o mundo está ficando quietinho aí, estão sendo passando despercebidas. Faça atacar a Petrobras e a política de preço dela, que tem razão, mas se não todo mundo não atuar em conjunto ali, isso daí também não. Cada hora vai estourar uma bomba no preço da gasolina. Agora eu vou passar a bola então para o Daniel para falar se teve a política tributária, a política de ICMS comentou que, pelo menos aqui em Minas, teve, por exemplo, um congelamento, né? Porque acabou, como a gente sabe que o preço é complexo, uma coisa ou outra, teve alguma medida do governo ali para tentar, peraí, deixa eu reduzir aqui, já que a gente não está controlando a política cambial, deixa eu tentar reduzir a política tributária, alguma coisa assim? Antes eu vou dar meu pitaco na parte da economia e da política. Primeiro ponto é o seguinte, para a gente refletir, porque esse ano tem eleição. O presidente atual criticava esse modelo do preço médio, da indexação, falando que ele nunca refletia numa redução da bomba, do preço da bomba, que é o que importa para o consumidor, né? O consumidor, a gente está tentando explicar aqui o que acontece, mas ele não quer saber se o preço é em dólar, se o ICMS congelou ou não, se o ICMS é preço estimado ou não. Ele quer saber se o preço é menor. Então, estou pontuando isso, que a crítica que era feita ao modelo anterior ao Temer aconteceu de novo, né? Então, a gente tem que resolver esse problema do combustível no Brasil de alguma forma. A gente tem que decidir se realmente a gente quer ter autonomia, se a gente quer mudar a nossa matriz energética. O Bruno colocou um ponto, eu não tenho detalhes técnicos para isso, Débora. Eu acho até que a gente deve fazer uma live sobre isso. Eu não sei por que a gente precisa ter 27% de etanol na gasolina. Eu não sei, e não sei se isso reduz o preço. Tributariamente não reduz, me parece. Então é uma discussão que a gente tem que ter. Um outro ponto que eu quero dar o pitaco, tem um amigo meu que é professor de Direito Internacional que tem uma frase ótima dela. Embargo econômico só serve para prejudicar a pensionista da Rússia ou do interior do Brasil. Então, isso tudo que a gente está vendo, o que está ocorrendo no mundo e possíveis embargos econômicos, eu estou evitando falar as palavrinhas aqui para não diminuir o nosso alcance no Instagram. Mas embargos econômicos só servem para prejudicar a pessoa que precisa realmente do gás de cozinha para fazer a comida dela e tem pouco dinheiro para isso. Bem, dei meu pitaco aqui político e econômico. Vamos à sua questão. Realmente, o que mais impacta no preço da gasolina, seja considerando qualquer custo, seja considerando todos os tributos, é ICMS. É ICMS. Isso é indubitável. Que é a maior carga tributária em relação a todos os impostos que incidem sobre o preço. Isso, é indubitável. Isso, indubitável. Só que o pessoal precisa entender, e aí, por exemplo, o governador Zema tem um ponto, é que alguns estados fizeram o seu dever de casa, não aumentando a base de cálculo, o preço estimado. Agora, por outro lado, Débora, sem uma reforma tributária, e o Bruno também, e todos os nossos ouvintes, os estados vão continuar dependendo de ICMS. Isso tem que ficar claro aqui para todo mundo. E por isso é importante a gente ter deputados e ter pessoas no executivo e ter pessoas no judiciário que também entendem disso, que às vezes não temos,
que isso é um dado do Brasil. A gente não vai conseguir mudar isso do dia para o outro. O ICMS vai continuar a ter um valor alto no preço da gasolina porque ele é 1/4 da arrecadação dos estados. E para as pessoas entenderem, o déficit do orçamento em Minas Gerais é de 11 bilhões. O déficit atual é de 11 bilhões. O Zema alega que essa alteração do ICMS, Minas vai perder entre 2 e 3 bilhões de reais por ano. Eu tenho um pouco de dificuldade nessas contas, porque enquanto ele alega isso, a União fala que todos os estados do Brasil juntos vão perder 15, 16 bilhões. Então é meio que uma guerra de narrativas e eu não tenho como fazer esses cálculos, né? Eu não sei fazer. Mas o que importa e que tem que ficar claro para todo mundo é que se a gente não tivesse um impacto tão grande de ICMS na gasolina, o déficit de Minas, por exemplo, que hoje é de 11 bilhões, seria de 20, 30, 35 bilhões. Então, E isso afeta. Eu quero que as pessoas entendam que não é um problema fácil de resolver. Não é. Não é um problema fácil. A alegação do Zema tem um pouco de procedência, mas colocando aí, eu não estou com esse dado porque estava no meu desktop ali, que está longe. Mas em Minas, o ICMS representa mais de 25% do preço da nossa gasolina. Então, mesmo ele tendo congelado, e isso eu quero deixar claro, ainda é 25% do preço. Então, veja, um Estado que é visto como um modelo das finanças públicas na gestão do Zema, avalie isso politicamente ou não, mas é o que dizem, que ele melhorou as finanças públicas do Estado, mesmo ele tendo melhorado, ainda é 25% do preço, e é porque ele não reduziu a alíquota de 31%. Porque ele não pode reduzir a alíquota, porque ele entraria na responsabilidade fiscal, porque ele aumentaria o déficit do orçamento do Estado. Eu sei que eu embaralhei um monte de coisa aqui, mas é para o pessoal ficar alerta que é uma questão muito complicada mesmo. Não é E a, uma como é que eu poderia dizer, uma discricionariedade, uma voluntariedade dos governadores de Estado ou do próprio presidente da República. não é porque eles não querem fazer que não é feito, é porque, na verdade, ninguém sabe exatamente qual é a melhor solução. No final das contas, é isso. E impacta em vários setores, né? Eu acho bom a gente comentar também, porque, assim, existe muita crítica sobre a carga tributária de maneira geral que a gente tem no país, porque como a gente não enxerga um benefício imediato, a gente questiona, poxa, mas eu pago tanto tributo, é um absurdo, eu estou entregando dinheiro para o Estado e não tenho retorno. Mas a questão do serviço público não ser bem prestado, a gente tem que entender ela pelo aspecto do está sendo ineficiente, está sendo executado por pessoas que não têm uma capacitação e tem um fator da corrupção que alguns dizem que percentualmente não é nem tão relevante. Mas a gente precisa de dinheiro para prestar serviço público, ainda mais num país desigual. Então, qualquer manejo de carga tributária ali, a gente tem que pensar direitinho no quanto isso vai afetar a população que realmente utiliza o serviço público, seja ele bom ou ruim, critique ou não critique. Mas serviço público tem que existir, tributo tem que existir, a gente vive numa sociedade organizada, num Estado democrático de direito, então toda solução tem que ser muito bem pensada, muito bem estruturada e analisada e estudada, e tudo que pode ser mais analítico possível. E o problema da gasolina está aí para mostrar isso, né? Porque a gente viu a complexidade da precificação da gasolina e a gente viu o impacto que isso gera na inflação, nos produtos de maneira geral, por conta dela estar no custo de produção de todos eles, né? Então é bom a gente colocar essas reflexões, né, para o povo poder fazer parte do debate, estudar mais. Se me permite, a gente vai entrar nisso, mas assim, o tamanho do Estado que a gente tem, aqui eu não estou falando, não é uma agenda necessariamente liberal, tá? Mas o tamanho do Estado que a Constituição nos dá e o sistema tributário que ele nos dá, o Bruno vai ter um calafrio aqui, mas aí eu estou falando o dado das finanças públicas e da tributação. A carga tributária da gasolina tem que ser alta.
não é porque eu queira. Eu quero buscar uma forma de diminuir, mas na forma como a gente criou, e isso é uma coisa clássica, a porcentagem da arrecadação de tributação sobre combustível foi aumentando, eu acho que você que falou isso, mencionou, desde a questão do petróleo é nosso. Que a gente foi, olha, petróleo é um negócio importante. A matriz energética do mundo foi para o petróleo, gasolina, carro, toda a economia é a base sobretudo, petróleo. Então, onde que a gente vai tributar? A gente vai tributar o petróleo, porque essa tal demanda inelástica. É um sistema louco que foi criado no Brasil, em outras partes do mundo, mas no Brasil, sobretudo, é o que nos sobrou do sistema tributário. Daniel, e até para completar, nós temos aí uns ranços do passado, desde a época do petróleo é nosso, do pró-álcool. Por que tem álcool na gasolina? Bom, que você teve em algum momento o programa de criação do álcool, do etanol no Brasil, onde você incentivou lavouras. Né? Agora eu não lembro do nome certinho, mas uma das formas de você incentivar ali o uso do álcool é você colocar ali parte do álcool na gasolina. E depois veio ali, não, agora também é ambientalmente mais correto, então a gente vai ter uma gasolina ali que é 25% de energia renovável, agora 27%. E aí depois veio a justificativa. A gente foi e botou ali, botou gasolina porque a gente controla o preço no mercado internacional, o preço da gasolina. E você teve nesse período todo o lobby dos canavieiros da agricultura que sempre atuaram ali nessa parte. E ali até completando essa questão aí, que muita gente demanda imposto, e se você pensar ali, eles falam, olha, na hora que a gente aumenta o preço do combustível, a gente aumentando o imposto de quem tem carro. Então, se você tem, é correto eu botar imposto em quem tem mais dinheiro, ou então eu estou botando imposto sobre a produção. Então, você vê muitas justificativas vindo ao longo do tempo, virar uma bola de neve e a gente chega no que a gente está hoje, que sempre tem uma desculpa para aumentar o imposto. Ele tem uma demanda ali que varia muito pouco com o aumento de preço, porque você tem que se locomover, os produtos têm que ser. Então, na hora que aumenta o preço da gasolina, a redução, se aumentou 10%, a redução de consumo é 2% ou menos. Então, você acaba... todos os derivados de petróleo, principalmente o diesel e a gasolina, isso pelo Estado como um local muito bom para tributar. E foi, queria pegar um pouquinho. Em resumo, então, só para a gente finalizar aqui para o pessoal, fala Bruno e fala Daniel em relação ao quanto do preço da gasolina corresponde ao barril de petróleo, enfim, desconsiderando os outros custos de entrega, de distribuição, de refinamento, e quanto do preço é tributo. Que a gente, só para reforçar essa informação que a gente já falou antes, percentualmente, né? Legal. Olha, então, se eu falar ali dos custos de produção, que aí eu vou falar o custo de produção, o volume de gasolina e etanol que tem do preço total da gasolina é 49%. Então, 49%, ou se é 7,70, 3,77 é para pagar o líquido que está na gasolina. O restante ali entra ali mais 14%, cerca disso, 14% para o preço ali de lucro, distribuição, lucro do posto. Você lembra que tem lucro do posto, lucro da transportadora, lucro da Petrobras. Então tem uma série de atores na cadeia ali de transporte ali. E o restante é imposto. Então se eu fizer essa conta de cabeça, Daniel pode me corrigir aí, mas entre 35% e 40% ali deve ser em torno de impostos. Isso. Então, metade é o líquido, 15% lucro e
40% de 35, 40% de imposto. Isso. E sabe qual é um dado For relevante que o Bruno pode me confirmar? Não estou 35. defendendo o posto de gasolina, não. Não estou defendendo o posto de gasolina, não. Mas a margem de lucro do posto de gasolina é baixa. O posto de gasolina ganha pelo volume, não é, Bruno? Sim, ele vai ganhar ali no volume e também lembra que a margem de lucro, até porque a maioria dos preços dos postos de gasolina, eles fazem ali, eles veem a margem de lucro, fazem um markup, ali uma forma de precificação com base no preço final. Então, geralmente, quando você tem um valor na bomba maior também é a margem de lucro do posto. Então, eles têm interesse ali, não só eles não ganham ali só um percentual fixo por litro de gasolina. Quando aumenta o preço, eles também aumentam ali a margem de lucro deles. E deixa eu aproveitar para explicar uma coisa, Odea, se me permite. Claríssimo. Hoje, sem um projeto de lei, se eu tenho um preço, vamos pôr aí, o preço está 7,40, tá? E aí eu quero reduzir muito a minha margem de lucro, eu devo estar falando mó besteira em valores, mas aí os valores do Bruno corrige. Eu quero pôr o meu preço a R$ 7. Não compensa para mim como posto em termos tributários, porque eu pago sobre o preço que é estimado. E nesse preço estimado, eu não falei, entra a margem de valor agregado, a margem de lucro que coloca como uma média do mercado, os custos de transporte que você bem colocou, às vezes não tem porque o petróleo é daqui ou é menor, e os custos de seguro. Assim que eu chego ao preço do petróleo desculpa, do combustível hoje presumido. E aí eu, como posto de gasolina, se reduzo esse preço por uma liberalidade minha, sei lá o que eu consegui, né? Muitas vezes é porque tem alguma falcatrua, mas vamos pensar que é algo legítimo. Eu não consigo ter uma redução do meu tributo. Então veja como é que o nosso sistema ficou Exatamente. maluco. O nosso sistema ficou maluco. A gente precisa mesmo. Eu não estou defendendo aqui o projeto de lei na sua integralidade, mas ele faz avanços legais na base de cálculo. Tem coisa boa nesse projeto de lei. Tem, claro, a questão política, que aí está realmente passando para os estados, e tanto está passando, Débora e Bruno, que tem uma coisa que eu tenho que falar. A lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101 de 2001, ela exigiria que, para ter essa redução de CMS e essa redução de PIS e COFINS, eu aumentasse outros tributos. Tá? Você tem que ter uma Agora a compensação. audiência cai e eu sou apedrejado. Mas é o que a lei exigia. É o que a lei fala. Só que a gente está num grau maluco no Brasil, com finanças públicas, com tributação, que vem a lei e diz assim, olha, até o final do ano não precisa observar a lei de responsabilidade, não. Mas isso Então, foi o por que que conta tá... da pandemia, né? Não. Essa é por conta da lei que está alterando essa Ah, tá. sistemática. Teve uma questão lá na pandemia, que foi até uma decisão do Supremo, tal. Mas essa é na lei, ó. Não precisa observar, não. Porque eles estão tendo que tomar uma medida mais drástica, né? Tentando resolver isso de uma forma mais urgente, porque não existe solução nessa lógica da compensação que a lei exige, né? Então, ó, Só para apesar das nossas dificuldades, eu tô adorando essa live, eu ficaria mais 2 horas, mas isso comprova um negócio que eu vi Meu Deus, a minha cabeça tá ruim. O Armínio Fraga falando numa live com Ciro Gomes, olha como é que o mundo tá complexo, né? O tripé macroeconômico no Brasil acabou. não existe mais. Acabou. A gente tem que reconstruir o Brasil em termos de finanças públicas e de economia. Então, não podia deixar de falar isso, que isso é algo que me toca, né? Não que eu seja contra isso, mas o que eu estou dizendo é que a gente está num nível muito preocupante nas nossas finanças públicas, né?
Só para traduzir um pouquinho aquilo que você explicou sobre o posto não poder diminuir o preço, porque ele ainda paga o tributo sobre o que ele deveria estar cobrando, é diferente, por exemplo, de um ICMS comum que a gente compra numa mercadoria. Você vende lá, sei lá, uma roupa que você faz, você vende ela por R$ 100. Eu vou diminuir aqui e vou vender ela por 50. O ICMS que você antes pagaria sobre 100, você vai pagar sobre 50, porque você reduziu o seu preço ali. Isso não acontece com combustível, porque a base de cálculo dele é pré-fixada. É uma base única, independente do valor do que o posto decide cobrar, ainda que ele, por exemplo, não queira repassar, né? Fazer até uma concorrência. Vou diminuir meu preço aqui para competir com o fulano ali, para ver se eu atraio mais. Ele continua tendo que pagar um imposto mais alto e aí esse cálculo não compensa. Foi isso que você explicou aquela hora, né? Isso aí. E o custo Surreal. o custo de seguro e frete também. Como ele é uma margem, né, pensada, se eu consigo reduzir o meu custo no frete e no seguro, também não altera. É, surreal. Mas então, só para resumir agora as medidas, que a gente falou quanto que é mais ou menos o percentual de cada coisa no preço da gasolina e o que a gente tem hoje. Eles estão questionando a própria precificação, esse plano de preço internacional, e eles estão reduzindo tanto o ICMS quanto o PIS, COFINS e CID combustíveis. CID não alterou, não. CID não Só alterou, PIS, não. COFINS. Só PIS e COFINS. Mas a CID combustível ela representa pouco, tá? Entendi. Então a gente vai ter ainda, não foram aprovadas. Nenhuma dessas medidas ainda já tá valendo, né? Só Nenhuma. a que já vem lá do Zema, quando ele congelou a base de cálculo. Fora isso, está tudo sendo discutido ainda no Congresso e vendo o que vai valer. E eu vou completar um dado que eu estudei para essa live, né, como dizem. Tem um projeto de lei, o Bruno vai surtar com esse projeto de lei. Tem um projeto de lei que está propondo um imposto de exportação sobre o petróleo de 2% a 20%, meio que para forçar a União a ter autossuficiência. Que é uma medida que a gente vê assim, é simpática, bonita, mas do ponto de vista tributário e econômico, ela é totalmente maluca. Nenhum lugar do mundo, OCDE, tributa o petróleo que vai para fora. Porque quando você tributa um produto aqui com imposto de exportação, você está tributando... Desestimulando. Você tá exportando tributos. Então, não bastasse isso tudo, e para a gente que é do direito, Débora, enquanto ele volta ou não, e para a gente que é do direito, esse imposto de exportação, além dele ser com uma alíquota muito alta, de 2% a 20%, ele serviria para criar o fundo de compensação pela alta dos preços. E a gente sabe que imposto não pode ser destinado a fundo. Então ele seria incondicional. Para a gente ver como é que a gente tem uns deputados aí bem chinfrins, né? Tá todo mundo querendo atirar para um lado para apresentar uma solução que aparenta ser fácil para um problema que a gente viu aqui que é mega complexo, né? No final das contas é isso. Não sei se o Bruno vai voltar. E a população não sabe, né? E a população, né, não sabe. Gente, eu não sei se o Bruno vai voltar. Ele não entrou de novo. Mas pelo menos a gente conseguiu ouvir ele um pouquinho. Eu achei que não ia dar para ouvir. E aí a gente ia ficar só no juridiquês aqui. Teria sido bem menos explicada essa live. Mas assim, vocês viram a qualidade tanto da explicação tributária com o Daniel e da explicação econômica com o Bruno. E espero que a gente tenha conseguido pelo menos esclarecer alguma coisa dessa confusão que tá, né, a nossa política econômica em relação aos combustíveis. O que está sendo tentado para poder resolver o problema, para diminuir o que a gente paga ali na bomba e, inclusive, diminuir a inflação, né? Acho que o Bruno não volta. E, Débora, a nossa live foi proporcional ao problema. A gente teve N problemas de conexão, a gente sumiu e voltou. Inclusive, emblemática. Mas, inclusive, a gente tem que falar com o Instagram porque que eles estão te bloqueando lá, porque a sua live não apareceu para mim. Significa que eu estou incomodando, isso pode ser. Tá incomodando. Mas deixa eu falar pro pessoal que está olhando aqui, o pessoal está elogiando, o Thiago elogiou,
o Roberto aqui, o Pedro, antes do Bruno falar. Eu já vou para minha fala final para a gente não perder tempo, né? Primeiro que essa live vai ficar gravada e a gravação não tem essas falhas, né? Algumas dessas falhas somem. Então essa live vai ficar melhor do que o vídeo vai ficar melhor que a live, se o Instagram não acabar com a gente. Nossa Segundo Senhora. ponto que eu quero dizer é que esse problema do combustível, para mim, aí puxando para aquilo que eu estudo e vivencio, que é finanças públicas e tributação, mostra duas coisas. Primeiro, que a gente precisa realmente de reforma tributária, embora a reforma tributária não vá acabar com uma carga tributária alta no combustível, mas ela pode reduzir, talvez de 35% e ir para 20%. Faltou aqui meu dever de casa, Débora e Bruno, para eu comparar a carga tributária do combustível no Brasil e em outros países do OCDE. Eu até me comprometo a tentar achar isso e colocar nos comentários, tá? Mas eu suspeito que a carga tributária sobre combustíveis é alta na maioria dos países do mundo. Não deve chegar a esse valor do Brasil, mas é alta. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é algo que foge um pouquinho da minha expertise, mas é algo que eu estudo, o Brasil, se tem um país que pode ter carro elétrico com um valor barato da energia elétrica, é o Brasil. Por tudo que a gente tem, pelas facilidades naturais que a gente tem. Então, é claro que isso não é para agora, mas a gente precisa de uma política clara que reduza o preço do carro elétrico. E aí, como é que vai fazer isso, Daniel? A montadora já recebe benefício fiscal. Isso é da vida, senão ela não estaria no Brasil. Mas a gente tem que obrigar ela a ir mudando a planta industrial dela ao longo do tempo para reduzir o preço do carro elétrico. Da minha parte do tributário, também reduzir a tributação sobre carro elétrico. Até por tudo que a gente está vendo. Então, acho que isso mostra que a gente tem que, dentro das nossas possibilidades, o Bruno, claro, eu estou tentando aqui corrigir porque eu tenho um economista ao lado, é óbvio que a nossa economia toda funciona pelo petróleo, mas pelo menos em transporte público, em algum transporte privado, a gente poderia sofrer um pouquinho menos do petróleo se a gente tivesse mais carro elétrico. E eu acho que o Brasil é um país para carro elétrico. E agradecer você e o Bruno por esse bate-papo, que apesar de todas as dificuldades, passou muito rápido para mim. Foi muito bom. Bruno, você tá rodando sua bolinha para variar. Não sei se você tá ouvindo a gente. Ai, gente. Vamos ver se um dia essa qualidade de conexão melhora. Bruno, você voltou? Bruno é misterioso. Acho. Foi. Voltou. Voltei. Ufa. Tá me ouvindo? Não, desculpa. Então, mas eu ouvi a maior parte. Obrigado aí pela participação de vocês. Pô, foi muito legal, produtivo aí toda a visão que a gente teve. O Daniel trouxe muita coisa aí da parte tributária que até eu mesmo nem imaginava. Ali, pô, acho que é legal ter essa troca. A Débora também, pô, obrigado por conduzir de forma brilhante aí essa live. Pô, foi muito legal, gerou debate, gerou pontos ali polêmicos ali. E na minha opinião, acho que o que poderia fazer para resolver esse problema agora, dá vontade de trancar todo mundo numa sala, sabe? A Petrobras, a bancada da cana-de-açúcar e os deputados. Ó, aqui, vocês só vão sair daí se vocês tiverem uma solução aí que resolva aí e por um tempo maior do que um mês. É isso mesmo. E o Bruno virou a roda. Oi, gente, mas eu vou agradecer vocês aqui, então eu vou encerrar, porque os meninos também já estão... A gente falou 1 hora e eu acho que a gente passou bem, tá? Não tem um contador aqui não, mas tem... Acho que a gente passou de 1 hora. Né?
Mas foi ótimo. Obrigada quem assistiu com a gente até aqui. Vou salvar ela, vai acabar ficando no meu perfil, mas eu vou compartilhar com os meninos também. Vou colocar eles como colaborador para a gente guardar essas explicações, né? E Porque vamos vamos confiar, ver. apesar de tudo, né, no Brasil aí, vamos confiar, né? Isso, e Que a aí gente acaba vai que eu e passar. Daniel, a gente vai trazendo mais informações para vocês aqui também, se esses projetos forem aprovados, quais vão ser as modificações que de fato vão entrar em vigor, a gente vai atualizando vocês aqui sobre esse conteúdo. Obrigada, Ô, gente, foi Débora, ótimo. prometo que Ah, ao final, talvez eu tenha uma live, e aí eu vou te convidar, talvez, para você participar, não sei se eu consigo te colocar ao vivo, com um dos deputados que está tratando desse PL na terça-feira. Então a gente legal, ótimo. traz Então, o mais pessoal então já coisas fica aí. sabendo. Terça-feira que 11h30 vem, da manhã, porque ele é um deputado que realmente trabalha, é o único horário que ele tem. ótimo. Tá Mas bom? a gente, pelo menos a gente salva, quem não puder assistir, assiste depois, que é sempre bom ouvir a opinião de quem tá Save lá the dentro, né? date. Save the date. Isso aí, terça que vem. Obrigada, Terça que gente, vem. foi ótimo. Tchauzinho. Obrigado, tchau.